Palavra da Verdade, devocional de 28 de julho. Amor fraterno, a marca do discípulo de Cristo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 34 e 35. Nos últimos dias de seu ministério terreno, o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos um novo mandamento, que eles se amassem uns aos outros. Embora o amor mesmo aos inimigos seja uma marca dos filhos de Deus, como o Senhor ensina em Mateus 5, 43 a 48, o amor aos irmãos na fé é a marca principal do verdadeiro discípulo. Não há contradição entre as passagens. Aqui no Sermão do Monte, Jesus está confrontando o conceito de amor do ensino dos fariseus, que desencorajavam qualquer sinal de afeição pelos gentios. Já falando ao círculo restrito dos discípulos, ele ressalta que o amor aos irmãos é a marca do cristão por excelência. É o que o identifica com seu mestre. Isto porque a nova comunidade do pacto, o novo Israel, seria composto agora de judeus e gentios, povos que em circunstâncias naturais jamais se uniriam. De modo que uma comunidade tão etnicamente diversificada como a igreja, uma comunidade de todas as nações, seria a maior prova do poder do Evangelho. Eis uma das razões por que o mandamento de Jesus é novo. A outra razão é que o parâmetro de tal amor parece suplantar o amor ao próximo como a si mesmo. Pois Jesus estabelece uma referência superior, não mais como amamos a nós mesmos, mas assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E como Jesus amou os seus que estavam no mundo? No primeiro verso do mesmo capítulo, João já nos havia respondido: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. João 13, 1. 2 capítulos adiante, o mestre declararia: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 13. Portanto, enquanto em Mateus 5, Jesus destacou o aspecto da benevolência para com os de fora, aqui ele enfatiza o aspecto sacrificial do amor fraternal que deve ser vivenciado na comunidade do pacto. Não é sem razão, portanto, que este tenha sido talvez o principal assunto da oração sacerdotal de Cristo. Já não estou no mundo, diz ele, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. João 17, 11. Jesus aqui antecipa o fato de sua partida, que se daria após a ressurreição. Em outras palavras, ele está rogando ao Pai: Eu não estarei mais aqui fisicamente, visivelmente no mundo. Então peço que tu os guardes para que eles sejam um. E por quê? O que tem a ver Jesus não estar mais visível ao mundo com a unidade cristã? Ele explica o porquê nos versos seguintes. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O raciocínio de Jesus é o seguinte: eu não estarei mais no mundo, fisicamente falando, porque vou para junto de ti. Mas assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei para que por meio deles eu me revele ao mundo e revele também a ti. Mas para que o mundo me reconheça e para que aqueles que tu me deste creiam por intermédio da palavra deles, eu rogo que eles sejam um, como nós o somos. Assim, vendo o amor que eles têm uns pelos outros, a ponto de que, sendo pessoas tão diferentes, eles se tornaram um, o mundo creia que tu me enviaste. Portanto, nenhuma outra marca revela mais nossa identidade com Cristo do que o amor com que nos devemos amar uns aos outros no seio da igreja.
Nenhuma outra característica atrairá mais o reconhecimento da Igreja como comunidade de Cristo perante o mundo. A oração de Cristo foi e tem sido ouvida pelo Pai. Por sua morte e ressurreição, ele não somente nos aproximou do Pai, mas também nos inseriu no seu corpo, derribando a parede que nos separava. E como garantia da manutenção dessa unidade, ele deu aos que creem o seu Espírito Santo. É o que está escrito em Efésios 2, de 12 a 19. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Portanto, nossa união com Cristo tornou possível experimentarmos os benefícios da redenção, entre os quais está o desfrutarmos dessa unidade que jamais seria possível sem a obra de Cristo e a ação sobrenatural do Espírito. Isto não quer dizer que não tenhamos dificuldades. Podemos ter variações na experiência da comunhão e unidade da Igreja, mas pela graça de Deus em Cristo, amar substancialmente uns aos outros como Cristo nos amou é uma experiência possível. Vemos um exemplo dessa comunhão de amor vivenciada substancialmente na comunidade dos primeiros cristãos. Assim retrata Lucas em Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Isto não quer dizer que aquela comunhão era perfeita. Lucas cita um bom e um mau exemplo dessa comunhão que expressava generosidade. De um lado, nós temos nos versos 36 e 37 Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, o bom exemplo. De outro, temos Ananias e Safira, no capítulo 5, versos 1 a 11, apresentando uma falsa piedade e um falso compromisso com a comunhão. Mas o retrato era suficientemente nítido para demonstrar a presença de Cristo na comunidade dos santos. O bom exemplo serve de inspiração, o mau, de advertência. A força da corrupção restante em nós demanda que nos esforcemos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, como Paulo nos diz em Efésios 4:3. Observe que a unidade é criada e sustentada pelo Espírito, mas preservá-la requer toda a nossa diligência. O Espírito nos fala na palavra e com a palavra, além de nos capacitar a obedecê-la. Por isso Jesus havia orado ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, para garantir o sucesso de nosso esforço, temos a ação da palavra e do Espírito. A prática do amor fraternal não substitui a proclamação do Evangelho, mas ela encarna a mensagem proclamada de maneira a ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, parafraseando aqui Tito 2:10. Precisamos almejar um compromisso pessoal com a unidade e a comunhão cristã, cultivando o amor sacrificial, o desprendimento e a alegria de compartilhar as necessidades dos santos, sendo crentes que por seu exemplo e palavra estimulam uns aos outros ao amor e às boas obras. Quanto mais manifestarmos esse amor uns pelos outros, mais nos pareceremos com Cristo e mais o Evangelho que pregamos se torna evidente ao mundo. Que busquemos essa plenitude do Espírito e esse apego às Escrituras para que experimentemos na Igreja uma comunhão viva, manifestando a abundante graça que flui do Cristo ressurreto, de modo que o mundo creia nele. Tertuliano observou que os pagãos, ao verem como os primeiros cristãos cuidavam uns dos outros, exclamavam: vede como eles se amam. Que esta seja a nossa marca, para que o mundo veja Cristo em nós. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.